Eu sei que parece que a gente nunca vai chegar lá, que a gente nunca vai ver nosso nome, mas vocês podem acreditar que um dia vai dar certo. Meu nome é Igor Natan, tenho 18 anos. Eu fui aprovado em medicina em 3 faculdades públicas. Eu sou de Brasília, natural de Brasília, mas hoje moro no Mato Grosso. E o interesse pelo curso começou a surgir mais ou menos no 8º ano, eu tinha uns 12 anos. Porque eu via ali aquelas matérias de biologia, de coisas ligadas ao corpo humano, e aquilo me encantava demais. Esse sentimento, inclusive, foi até reforçado pela pandemia, né? Pelo grande número de tragédias que teve. E eu comecei a fazer cursinho, eu tava no 9º ano. Então eu tinha 13 anos. Eu passei cedo, né? Eu passei com 17 anos, mas tem uma longa história por trás disso. E eu fiz todo o ensino médio conciliando com o cursinho. Só que aí, quando eu terminei o cursinho, eu fiz o Enem, não fui aprovado nesse Enem. Fui aprovado só em vestibulares do meio do ano. E fui aprovado no Enem que teve no final do ano, né? Eu terminei o ensino médio em 2020, foram 2 Enem em 2021. Eu consegui ser aprovado no último deles. Foi justamente uma ideia do meu pai, né? Porque já falava que queria fazer medicina e ele tinha noção de que era bem difícil, né? Passar na faculdade pública de medicina. Então a gente já começou a se preparar logo cedo. Tipo, eu tava fazendo cursinho no 9º ano e no cursinho tinha matérias do ensino médio inteiro. Então eu não tinha visto nada ainda. Então eu ficava meio viajando nas aulas, inclusive. Por isso que eu comecei cedo, porque eu tive tempo de revisar durante o ensino médio inteiro. Então eu tive primeiro contato com muitos conteúdos já no 9º ano e pude revisar eles no 1º, 2º, 3º ano. Ver mais uma vez, né? Foi daí que eu consegui fixar bem todos os conteúdos. Eu fiz até o 8º ano na mesma escola de Brasília. E aí, no 9º ano e no 1º ano, eu me mudei, né? Fiz no interior do Mato Grosso. Aí, o 2º ano, eu voltei para Brasília, inclusive. Fiz o ensino médio, essa parte na mesma escola, uma escola muito boa. Assim, bem direcionada para vestibulares mesmo. E o 3º ano, que foi o meu 3º ano foi na pandemia, né? 2020. Eu concluí aqui no Mato Grosso também. Online, né? EAD. O quadro foi até um ponto bem estratégico. Eu conheci o quadro já no 9º ano. Só que eu vi, assim, o site, eu achava que ele era muito aprofundado para mim, que estava no 9º ano. Então eu quis deixar ele para eu fazer no meu 3º ano de ensino médio, para conciliar ele com a escola. Então foi só em 2020 que eu fiz o quadro. E em 2021 eu até cheguei a fazer outros cursinhos online aqui da minha cidade, mas foi por 2 meses só, né? Não fez tanta diferença assim como o quadro fez. Foi pro ano inteiro. Assim, isso é mais uma ideia minha mesmo. Porque eu sempre tive noção que meus pais pagaram a vida inteira pra mim uma escola particular, né? Boas escolas particulares, inclusive. Então eu não queria, por exemplo, fazer com que meu pai pagasse pra mim a vida inteira, sabe? Ainda mais um curso de medicina na faculdade particular, que é extremamente caro. Então, estudar na escola particular é justamente uma obrigação passar numa pública pra mim. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Pelo menos. Porque eu sabia da dificuldade que era, né? E como estudante de escola particular, eu seria ampla concorrência. Que já são notas bem altas, né? Concorrência gigantesca.
basicamente assim, eu poderia sair, né, tipo, com os meus amigos, fazer coisas que eu gostava, desde que eu tivesse com a matéria já em dia, desde que eu já tivesse estudado no dia. Assim, então, por exemplo, eu queria sair sexta e sábado. Eu estudava sexta de manhã, sábado de manhã, sexta à tarde, sábado à tarde. Poder sair tranquilo, né, com a consciência tranquila, no, na parte da noite ali, geralmente. Eu pesquisei sobre cursinhos online, eu vi muitos deles, e aí o quadro tava lá como uma das referências, quando eu pesquisei. Pelos resultados que o quadro oferece. Já no site, no Instagram de vocês, aparece vários aprovados em medicina e faculdade pública, várias notas excelentes em redação, e os serviços oferecidos também, como a redação entregue em 24 horas, as listas de exercícios dos professores excelentes também. Tudo isso fizeram com que o quadro ganhasse minha confiança. Eu cheguei já com um bom nível de conteúdo e realmente eu não via todas as aulas, mas eu sempre fiz todas as listas de exercícios que o quadro disponibilizava, porque eram exercícios muito bons, eu sei que são bem selecionados aqueles exercícios, mas eu também assisti muitas aulas, porque os professores são incríveis e eles sempre falam alguma coisa que os outros cursinhos não falam, né? São professores com uma ótima formação, com uma boa experiência em vestibular. Então eles ajudaram demais. Eu vi todas as aulas, fazia os simulados do quadro, que são muito bons também. As listas de exercício. Assim, mas também a maneira como os professores do quadro ensinam. Eles deixam a matéria muito mais fácil, sabe? Acho que a tutoria, monitora, isso aqui tinha um atendimento, né? E também a redação. E ter a redação corrigida em 24 horas é um privilégio, né? É uma correção bem detalhada. Então, eu sempre gostei de ler e de escrever. Mas a minha redação não era bem encaixada como o Enem pede. E esse modelo eu aprendi justamente no quadro. Eu fazia, inclusive foi até indicado por vocês, eu fazia 2 redações por semana. Então eu fazia a redação, vocês já entregavam, e eu revia todos os erros que eram apontados, né, que eles marcam lá. Então foi basicamente isso, foi treino, revisão, e eu também lia muitas redações modelo, né, nota 1000. Eu buscava ler o máximo de redações para encaixar coisas na minha redação, né? Tipo, aglomerar informações. E aí eu testava modelos no quadro. Ia colocando lá o que vocês apontavam como erro, resolvia, fazia de outra forma. Então a combinação ler redações e praticar com o quadro foi excelente. Nossa, isso aí, eu lembro que tinha dias, pelo quadro mesmo, que eu passei de 200 exercícios. Porque cada aula vem com uma lista, né? Geralmente uns 20 exercícios. E eu fazia muitas dessas listas no dia. Então eu penso que uma média, umas 120 questões por dia eu fazia, quando tava com o quadro. Isso antes de começar a resolver provas antigas. Só exercícios soltos. O quadro ele oferece vídeos de resolução. Vídeos e também tipo um bate-papo, um fórum, né? Aí eu
eu vi a resolução, né? A maioria dos exercícios tinha a resolução feita pelo professor. E também é naquela sessão de dúvidas. O pessoal interage bastante ali, quando não tinha, eu mandava uma dúvida. Então era assim que eu fazia, vendo outras pessoas fazendo. Então, claro, era cansativo, né, fazer essas questões, esse grande número de questões, mas isso me preparou muito bem, porque eu fiz muitos vestibulares, né, pelo país, e eu estava preparado com qualquer questão, de qualquer vestibular. Então isso com certeza incentivou, me ajudou as minhas aprovações, que são bem diferentes, né? Tipo, uma na Estadual do Ceará, outra em Federal de Campo Grande, no Enem. Então foram bem essenciais para mim. A principal dificuldade foi a lista de exercícios, principalmente. Porque, como eu já tinha alguns anos de cursinho, eu achei que eu já tava com um bom nível, só que o quadro ele quer preparar a gente para os grandes vestibulares, né? E aí, quando eu pegava a lista de exercícios do quadro, as primeiras vezes, eu ficava perdido, principalmente em física, né? E aí, eu fazia a lista, percebi que eu tirava, tipo, nota 4, 5, aí eu percebi que eu tinha que rever as aulas. E aí que eu fui começar a entender aquele método, né? Tipo, voltei a ver todas as aulas do quadro, principalmente de física. E aí que eu comecei a pegar o jeito. E o método foi até indicado pela minha tutora, que era de ver as aulas, já fazendo as questões, para mais no final do ano ali, perto das provas, né? Começar a resolver provas antigas. Esse pra mim é o método chave para se aprovar. Era como se eu nunca tivesse feito, né, o cursinho, esses anos de cursinho, porque o nível era realmente muito alto. Não é nem que era muito alto, era o nível que é cobrado nos vestibulares para você passar a medicina. Então, eu me sentia tipo, como se tivesse jogado parte do meu tempo fora. Inclusive, a minha meta era passar o terceiro do ensino médio apenas na prática, né, resolvendo questões. Mas quando eu fui pegar as listas de exercícios do quadro, eu vi que não dava. Eu tinha que rever muitos conteúdos, muitas aulas. Então, no terceiro ano, uma parte dele mais ou menos ali em abril, eu comecei a dar mais enfoque no quadro, porque eu percebi que ele poderia me fazer ser aprovado mais rápido. Não que a escola não me aprovaria, era uma boa escola, mas o quadro realmente ele é direcionado para os grandes vestibulares. Então, não foi tão difícil assim, porque eu dei foco mais em um do que em outro. Na verdade, até o último dia antes do resultado, eu pensava que eu não ia ser aprovado. Porque é muito difícil, né? É muito concorrido, as provas são muito difíceis. Então, passar é muito improvável, eu digo. É muito mais provável você reprovar no vestibular de medicina na faculdade pública do que ser aprovado. Então, eu nunca tive 100% de convicção que eu ia passar, que ele era meu ano. Eu só ia para dar o meu melhor. A consequência seria passar ou não. Eu não passei no Enem de janeiro de 2021, mas passei no vestibular da UES, no meio do ano. E eu já estava fazendo medicina quando eu fiz os vestibulares, né? Então eu já estava há um tempo sem me preparar especificamente para o Enem,
eu fiquei muito tempo sem fazer redação, então aquela nota, pra mim, foi uma surpresa muito grande. Então, medicina em faculdade pública é uma oportunidade muito grande, né? Então, por mais que eu estivesse longe, eu não poderia desistir, né? Porque eu falo que não é porque eu já tinha passado que tinha deixado de ser muito difícil. Então, se eu desistisse de lá sem ter passado antes, poderia ser que eu não passasse mais, eu levasse anos para passar de novo. Então, eu só desisti, eu só abri mão mesmo por causa da distância. Eu só fiz isso quando fui aprovado na UFMS. Foi justamente aprender a dar um enfoque mais na parte prática, na resolução de questões. Então, primeiro você tem a teoria bem consolidada, para depois você partir para a resolução de questões, né? Para se preparar realmente para a prova. Isso é o que o método quadro ensina. Eu me senti assim, muito surpreso, pra falar a verdade. Porque, como eu disse, é muito improvável passar, né? Eu lembro que na UES era uma concorrência gigantesca, quase 270 por vaga. E quando eu vi meu nome ali, eu não acreditei, sabe? Eu fiquei muito feliz de ter sido aprovado. É aliviante. Graças a Deus, meus pais, né, sempre me apoiaram bastante, me ajudaram muito. Eles sempre mostraram que o caminho certo era estudar, né? E aí, quando eu era pequeno, eles sempre me incentivaram a tirar boas notas, né? Estudar bastante. E aí, como eu aprendi isso muito cedo, já com meus 14, 15 anos, eu já tinha aprendido a estudar sozinho. Claro, eles sempre me acompanharam, mas como me ensinaram bem cedo, já consegui manter essa disciplina pelo resto do tempo, quando eu precisei mantê-la. Eu vejo que o quadro, é como se o quadro realmente se importa com os alunos, sabe? Nós não somos só um número para vocês, como eu sentia isso em outros cursinhos. Então, acho que esse é o diferencial do quadro. Ele prioriza o acompanhamento individual de cada estudante. Esse é o diferencial. Então, eu até imaginava, mas sempre com o pé mais no chão. Eu até sabia que eu tinha capacidade para isso, mas passar é muito difícil, né? E o que mudou para mim foi que hoje eu consigo acreditar mais em mim, nas pessoas. Eu acho que a gente pode chegar onde a gente quiser. A gente só precisa acreditar bastante e batalhar bastante por aquilo. Sem sombra de dúvidas, física. Eu tinha muito trabalho com física, eu não sabia. Eu descobri com o quadro que eu não sabia física. Porque eu já tinha uma bagagem muito boa, né, de cursinho. E eu chegava na aula de física do quadro e não sabia resolver quase nada. Mas aí, vendo as aulas, né, vi todas as aulas de física do quadro, eu fiquei craque em física. Depois de um tempo. Pela resolução de exercícios. Eu buscava os simulados em alguns sites e fazia provas antigas, só assim. E na parte de redação eu lia.
Continue lendo redações. Então, é fato que o quadro é um cursinho assim, mais caro que os outros, né? Os outros cursinhos online, em valor absoluto. Mas, para ser bem sincero, em valor relativo, o quadro ele vale o que ele cobra, né? E graças a Deus a gente não teve dificuldade financeira. Eu e meu pai, a gente pesquisava sobre os cursinhos, né? E quando a gente viu aquelas informações que o quadro tem no site, a gente ficou encantado. Meu pai apoiou também bastante. O quadro ele realmente nos permite uma confiança muito grande pelos resultados que ele mostra e pela forma que ele se apresenta. Até porque quando eu comecei o cursinho, na cidade onde eu morava, não tinha assim, uma estrutura muito boa de estudos. Então, basicamente, a única forma era estudar online. Com certeza foi de suporte, o tempo inteiro. Meus pais, eles ajudaram bastante nisso. Desde coisas simples como quando eu estava fazendo simulado, minha mãe trazia água para mim, até momento de conforto, assim, quando eu reprovava nas provas, né? E de felicidade quando eu fui aprovado. Eu reprovei no Enem, no primeiro Enem do terceiro ano. Porque foram 2 Enem em 2021. E eu reprovei em outras provas também, no começo do ano. Talvez eu não estivesse tão preparado assim. Não sei. Por uma questão de maturidade mesmo. Maturidade minha. Eu reprovei na prova da Unicamp, da UF, do Enem, da Unesp. Então, eu realmente não passei direto. Embora eu tenha passado com 17 anos, eu não passei direto na faculdade pública. Principalmente como eu estava com 17 anos, eu queria mostrar que era possível, sabe, ser aprovado já no ano que você sai do ensino médio. Então essa era a minha motivação. Eu não queria acreditar que era impossível, sabe?